Vamos iniciar o culto dessa noite cantando o hino Entrega, que será projetado. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente coração puro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém? Ainda em louvor ao nosso Deus, vamos cantar agora o hino O Amor de Jesus, número 123 do Inário. Ao toque nos coloquemos em pé.
Jesus é tua fonte de luz, de amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém minha coração. O amor de Jesus, com fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer, e sei que é um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. Amor de Jesus, minha vida faz, e meu agora feliz, ele sempre, sempre, Amém. Em atitude de reverência, vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Querido Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui em Tua casa para termos um encontro contigo, Senhor. Que possamos abrir aqui os nossos corações, Senhor, e reconhecer o amor de Jesus em nossas vidas, Senhor. Também sabermos que existem pessoas que devem também conhecer desse amor. Pessoas que estão desesperadas, vivendo neste mundo que não nos traz a paz, apenas o desespero. Que o Senhor possa, Senhor, utilizar-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos e levar a Tua mensagem a essas pessoas, Senhor. Abençoe a cada pessoa que está aqui presente, que Suas bênçãos sejam a elas e também estendidas a seus familiares também, Senhor. Sê com aqueles que não puderam vir, Tu sabes qual o motivo. Senhor, abençoe cada um deles. Sê com os casais que estão retornando do evento Encontro de Casais com Cristo. Senhor, abençoe cada um deles também, Senhor. Abençoe também a mensagem que queremos ouvir aqui agora, através do Teu servo Gelsi, que possamos tirar proveito para a nossa vida espiritual e não nos esquecermos de colocar em prática. Sê conosco com a programação que se segue, que seja para o Teu louvor, para honrar e glorificar Teu santo nome. Amém. Muito bem, você está aqui, como diz o nosso primeiro ancião, no melhor lugar do mundo, né, Eduardo? Então, Deus abençoe a cada um de vocês aqui, também a você, nosso amigo internauta, que está também nos acompanhando nessa programação. Que Deus abençoe a todos. Neste momento, nós iremos ter uma mensagem com o nosso amigo William. Na sequência, o Gelsi estará falando, trazendo a mensagem desta noite.
vais dar. Vezes sem conta esperado Ele tem, e agora esse espera também. Amém. Talento em dose dupla, né? Cantando e tocando. Que Deus abençoe, William. Gostaria de chamar nosso amigo aqui, o Gelsi. O Gelsi é um grande amigo e um grande obreiro que está sempre à disposição à causa de Deus. Que Deus te abençoe agora, Gelsi. Que a tua voz seja utilizada para falar da palavra de Deus. Quero cumprimentar os meus irmãos e amigos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz, não apenas por estar entre amigos, mas também por estar na presença de Deus. E eu acredito que não existe maior privilégio do que esse para um ser humano, do que estar na presença de Deus. Eu gosto muito de enfatizar isso. Você, quando decidiu estar aqui, você fez a melhor escolha da sua vida. A melhor decisão que você tomou foi de estar na presença de Deus. Que Deus seja louvado pela presença de todos vocês. E que vocês recebam a bênção de Deus através do Deus Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês nessa noite. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 10. O tema da nossa mensagem de hoje é duas realidades diferentes, mas uma única necessidade: Jesus. Gostaria que você pensasse um pouco nesse tema.
duas realidades diferentes, mas uma única necessidade: Jesus. Eu quero falar a respeito de dois homens que tinham realidades distintas, mas os dois tinham uma mesma necessidade: se encontrar com Jesus. É uma das histórias mais lindas que eu tenho como preferidas na Bíblia, a história de Bartimeu. Eu gostaria que vocês acompanhassem, mas antes eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Vamos falar com Deus. Grande e poderoso Deus, Pai de amor, Pai eterno, obrigado porque o Senhor está presente aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque tenho a plena certeza de que foi o Senhor que nos conduziu a este lugar. E nesse momento nós estamos com as nossas Bíblias abertas para ouvir a Tua voz, para ouvir os Teus conselhos, aprender mais de Ti, Senhor. E pedimos que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, e que nós saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A partir do verso 46, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé fez o quê? Te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus queridos, nós temos aqui a história de um homem chamado Bartimeu. Um homem que, além de cego, era mendigo. Essa era a condição de Bartimeu. Às vezes na vida nós não sabemos como é exatamente sentir algumas coisas. Eu não posso chegar aqui e dizer como é a vida de um cego, porque eu nunca fui cego. Eu não posso dizer como é a vida de um mendigo, porque eu nunca fui um mendigo. Só que normalmente essas coisas nós apenas conseguimos imaginar. Eu não sei se já aconteceu com você em algum momento da sua vida. Você está em determinado local quando você depara com aquelas pessoas jogadas na calçada, sem um cobertor, simplesmente em cima de papelães, à mercê da chuva, do sol, do frio. Pessoas que vivem ali jogadas, como se fossem trapos. O seu coração, como é que ele fica? Ele fica apertado, triste. Eu me lembro muito bem que muitas vezes, quando eu voltava da faculdade à noite, ali no centro de São Paulo, quando eu passava pelas ruas, eu via aquelas pessoas, meu coração ficava triste, apertado. Eu ficava imaginando como era a vida difícil daquelas pessoas. Agora você imagine uma pessoa cega e ainda não podendo ver. Imagine como era a vida de Bartimeu. Eu queria que apenas você imaginasse, você parasse somente para imaginar como seria a vida de Bartimeu. Que vida miserável, que vida cruel, que vida triste. Um homem que vivia à beira do caminho, precisando da solidariedade das pessoas, porque era um homem cego, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Era um homem que necessitava da ajuda das pessoas para sobreviver, para comer. À beira do caminho. Essa era a vida de Bartimeu. Um homem cego e à beira do caminho. Mendigo. Um homem sem esperança, sem amigos, sem família. Eu pergunto para você, o que é a nossa vida sem a nossa família? Nosso bem mais precioso, sem os nossos amigos, as pessoas que são importantes para nós. Essa era a vida de Bartimeu. Aquele homem tinha amigos, tinha família, quem se preocupava com ele? Era um homem que estava ali jogado à beira do caminho.
à mercê das condições naturais. Um homem triste, solitário, infeliz. Meus queridos, às vezes nós não precisamos estar à beira do caminho para estarmos infelizes. Mesmo estando dentro da igreja, às vezes nós nos sentimos assim. Infelizes. Cegos não fisicamente, mas cegos espiritualmente. Longe de Deus. À beira do caminho. Essa era a realidade cruel de Bartimeu. Naquela época, muitas pessoas que tinham doenças, mesmo sendo crônicas, eram pessoas que viviam martirizadas, eram pessoas que viviam a ser zombadas pela sociedade, porque muitos diziam: você merece isso, você é um pecador, talvez os seus pais cometeram pecados cruéis, você talvez está passando por isso porque você cometeu um pecado cruel. Meus queridos amigos, aparentemente, olhando para Bartimeu, a sua vida não tinha solução. Talvez você olha para as suas limitações e pensa, às vezes, os meus problemas não têm solução. Será que em algum momento da sua vida você também já se sentiu assim? Os problemas fogem do controle, fogem das nossas forças, e nós nos perguntamos, será que existe solução? Bartimeu, olhando para si, você acha que ele tinha esperança? Tinha alguma perspectiva de vida? Quem era Bartimeu? Às vezes, quem somos nós quando estamos diante de situações que não temos o controle? Quem somos nós? Não somos nada, não temos esperança. Meus queridos, só que nessa vida, só existe uma saída. E essa pessoa é Jesus. Vocês vão entender por quê. A Bíblia diz que Bartimeu era cego, mas ele podia o quê? Ele podia ouvir. E a Bíblia diz que ele, ouvindo as pessoas comentarem que por ali Jesus estava passando, o seu coração se encheu o quê? De alegria. A esperança começou a brotar no coração de um homem que já estava morto. Um homem que não tinha esperança, agora o seu coração se encheu de alegria, porque ele viu esperança. Ele ouviu que por ali Jesus estava passando. Meus queridos, Bartimeu era um homem de fé. Eu gosto muito dessa história porque são detalhes que nos chamam muita atenção. Às vezes nós precisamos ter fé, mesmo quando nós não enxergamos a solução. Fé é quando você não pode ver o que está à sua frente, mas você confia, você acredita. Bartimeu não podia ver Jesus. Ele não podia confirmar que era realmente Jesus, mas mesmo assim ele creu. Porque a Bíblia diz que ele fez o quê? Quando ele ouviu as pessoas dizendo que Jesus estava passando, o que Bartimeu fez? Ele começou a gritar. E a Bíblia diz que Bartimeu diz assim: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meus queridos, eu tenho a plena certeza de que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez muitos que estavam ali tinham dúvida de quem era Jesus. Se ele era um profeta, se realmente ele era o Messias. Mas esse homem, quando ouviu dizer que era Jesus, ele disse: Jesus, filho de quem? De Davi, tenha compaixão de mim. Um homem de fé. Já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Sabe, meus queridos, olha o que a palavra de Deus diz. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 6. Hebreus,
capítulo 11, versículo 1 e 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não o quê? Que não se veem. O verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bartimeu tinha uma qualidade que agradava a Deus. Bartimeu tinha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Pergunto para você nessa noite. Você tem fé, filho de Deus? Você tem fé para acreditar que Deus pode realizar um milagre na sua vida? Mas muitas vezes nós temos que ter fé mais ainda para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Mais do que ter fé para receber uma bênção, nós precisamos ter fé para confiar que Deus sempre fará o melhor por nós. Sempre. Bartimeu era um homem que fisicamente não podia ver. Mas só os rumores de que era Jesus era suficiente para que ele pudesse crer que Jesus poderia curá-lo. Bartimeu, além de acreditar, ele desejou, humilhou-se e reconheceu. Meus queridos, a Bíblia diz que a vida de Bartimeu não foi fácil. Ele enfrentou dificuldades. A Bíblia diz que uma multidão o impedia de chegar até Cristo. Sabe, meus queridos, às vezes na nossa vida, quando nós queremos nos aproximar de Cristo, barreiras são colocadas, empecilhos são colocados. Quanto mais nós queremos nos aproximar de Deus, mais problemas nós enfrentamos, mais dificuldades nós passamos. Isso é normal. Na Bíblia não temos escrito de que a vida do cristão seria fácil, sem problemas, sem dificuldades, mas a Bíblia diz que a promessa de Deus é clara, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus. Meus queridos amigos, muitas vezes nós somos essa multidão da qual a Bíblia fala. Muitas pessoas querem se aproximar de Deus, mas elas não se aproximam, porque muitas das vezes nós nos tornamos um empecilho para essas pessoas. É a maneira como nós pensamos, é a maneira como nós vivemos e é a maneira como nós agimos com as pessoas. A nossa influência com relação à proximidade das pessoas é enorme. Muitas das pessoas olham para você como um líder espiritual, como uma pessoa de fé. Muitos queriam impedir Bartimeu de chegar até Jesus. Mas a Bíblia diz que quanto mais a multidão o repreendia, ele fazia o quê? Mais alto ele gritava. Ele dizia: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe, meus queridos, a multidão muitas das vezes é o egoísmo, muitas das vezes é o preconceito, o medo, o pecado, as mentiras, as tradições, a falta de amor. São tantas muralhas colocadas em nossa vida que nos afastam de Deus. Mas Bartimeu não poderia perder aquela oportunidade. Não poderia. Meus queridos, Jesus está aqui hoje em nosso meio. E nós não podemos perder a oportunidade. Como diz bem na oração Edevaldo, dizendo que nós viemos aqui para ter um encontro com quem? Com Deus. E nesse encontro é que acontece a transformação. E todos nós temos coisas a mudar. Todos nós precisamos de uma mudança espiritual. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus, como sempre, ouvindo a voz do seu filho, a Bíblia diz que Jesus então parou, pediu então para que trouxessem aquele homem até ele. Sabe, às vezes na nossa vida,
chegamos a pensar que Deus não ouve as nossas orações. E eu posso afirmar com plena certeza de que em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. Parece que Deus não ouve a nossa oração. As dificuldades são tão grandes, os problemas são tão grandes, que às vezes pensamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Eu queria dizer para você, como uma plena certeza que eu tenho na minha vida, de que Deus ouve todas as nossas orações. Todas as nossas orações. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa o momento, Deus ouve você. Deus me ouve. Meus queridos, Deus ouviu Bartimeu no meio de uma multidão, num barulho enorme. Deus ouviu Bartimeu. E a Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas petições. Quando nós pedimos, Deus nos dá. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 22. Olha que promessa maravilhosa nós temos na palavra de Deus. Capítulo 21, versículo 22. Do livro de Mateus. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo o quê? Recebereis. Meus queridos amigos, tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. É preciso crer, é preciso ter fé para receber. Amém? É preciso ter fé. Mais do que pedir, mais do que orar, nós precisamos confiar que Deus irá realizar o milagre. Deus nos dará a bênção. Sabe, às vezes, diante das nossas limitações, nós pensamos que Deus não pode fazer coisas incríveis e nós estamos enganados. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode qualquer coisa. Basta você crer. E a Bíblia diz que Bartimeu, ao se aproximar de Jesus, Jesus olhou para Bartimeu. Que cena, hein? E a Bíblia diz que Jesus então faz aquela pergunta, que é uma das perguntas que mais me intriga na Bíblia, né? Jesus olha para Bartimeu e diz assim: o que queres que eu te faça? Meus queridos, quem é Deus? Deus é o conhecedor de todas as coisas. Deus sabia qual era o desejo do coração de Bartimeu. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 139. Livro de Salmos, 139. Uma das mensagens mais lindas que temos na Bíblia. 139, a partir do verso 1. Preste atenção nessas palavras. Queria que você meditasse nessas palavras. Você vai entender completamente a ideia do nosso texto. Diz assim: Senhor, tu me sondas e o quê? E me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Será que Jesus não sabia qual era o desejo de Bartimeu, meus queridos irmãos? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso o quê? Não posso atingir. Pergunto para vocês, Jesus não sabia qual era o desejo de Bartimeu? Sabia. Ele sabia. Mas eu pergunto para você, por que então Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Meus queridos, Deus conhece todas as nossas necessidades. E todos que estão aqui têm necessidades. Mas Deus quer ouvir da sua boca o que você quer que Ele faça por você. Com Bartimeu não foi diferente. E Bartimeu então, olhando para Jesus, meus queridos, um sonho realizado.
Qual era o maior sonho de Bartimeu? Era poder ver. Qual era o maior objetivo da vida de Bartimeu? Era poder ver. E quando Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Automaticamente ele disse o quê? Senhor, eu quero ver. Ele não pediu uma capa nova, ele não pediu uma casa, ele não pediu uma esmola, um carro, uma sandália, uma roupa nova. Ele pediu aquilo que era essencial para a sua vida, o que era o de mais importante. E o que era mais importante? Ver. Ele queria ver. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Nós precisamos rever os nossos conceitos daquilo que realmente é importante para a nossa vida. O que nós temos pedido para Deus? O que é sucesso para você? O que é vitória para você? Meus queridos, quando nós nos ajoelharmos, vamos pedir para Deus aquilo que é essencial para a nossa vida. Aquilo que é de mais importante para a nossa vida. Qual é a sua maior necessidade? Então peça para Deus. O que é o mais importante para a sua vida? Então peça para Deus. E a Bíblia diz que Jesus então realizou o milagre. E Bartimeu passou a ver. Qual é a sua maior necessidade? Eu não sei. Mas peça para Deus. E você terá. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Essa é a história de Bartimeu. Mas como eu disse para vocês, o tema da nossa mensagem hoje é duas realidades diferentes, mas uma única necessidade. Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Aqui nós encontramos quem? Aqui nós encontramos Bartimeu. Uma personagem interessante. De um lado, nós temos um homem cego, mendigo, um homem miserável, um homem pobre. E aqui, do outro lado, nós temos um homem que é considerado pela Bíblia um homem, o quê? Rico. Um homem de importância na sociedade. O homem visto pela classe alta de Jericó como um homem de status. Um homem que, quem sabe, possuía os melhores carros, a melhor casa, seus filhos estudavam na melhor escola, tinha uma boa poupança. Esse era Zaqueu. Um homem de poder, um homem de dinheiro. A Bíblia diz assim a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Em outras Bíblias, em vez do maioral aqui, nós temos chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus queridos, duas realidades diferentes. Quem era Zaqueu? Um homem rico, chefe dos publicanos, um homem de status e dinheiro, de poder,
Um homem que era odiado pelo povo de Jericó, mas era um homem respeitado pela classe alta de Jericó. Mas a Bíblia diz que Zaqueu era de baixa estatura. E eu acredito que isso era um empecilho para Zaqueu. A gente aprende na vida que todos nós temos limitações. Você não consegue fazer tudo perfeito. Sempre vai existir algo que você vai conseguir fazer melhor. Sempre. Nós não conseguimos realizar todas as coisas perfeitas. Nós aqui temos qualidades diferentes. E nós realizamos coisas diferentes com o nosso melhor. E a Bíblia diz que Zaqueu era pequeno. E ele não conseguia ver a Jesus. Por causa da multidão. E naquele tempo, Jesus, com toda a sua fama, era muito conhecido. A multidão vivia ao lado de Jesus. E Bartimeu, como era pequeno, não podia ver a Cristo. Mas uma grande lição que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que a Bíblia diz que esse homem que tinha dinheiro, que tinha status, esse homem que tinha um cargo importante na sociedade, esse homem queria ver Jesus. Sabe o que isso mostra para nós? Que todas as pessoas necessitam de Jesus. Todas as pessoas. As nossas realidades aqui são diferentes, mas todos nós necessitamos de Cristo na nossa vida. Tanto com Bartimeu, como com Zaqueu, os dois necessitavam ter um encontro com Jesus. Os dois. Meus queridos, Zaqueu queria ver Jesus. Eu gosto muito dessa expressão. Zaqueu tinha um desejo em seu coração de ver a Jesus. Esse mesmo desejo que Zaqueu tinha de ver a Jesus deve ser o nosso desejo a cada dia. Nós temos que sentir desejo de estudar a Bíblia, o desejo de tirar a nossa primeira hora do dia para Deus. Nós temos que ter desejo de ter comunhão com Cristo. Nós, como cristãos, temos que ter desejo pelas coisas de Deus. Ou pelo menos deveria ser assim. Bartimeu queria ver Deus. Ele queria ver Jesus. Era um desejo que estava no seu coração. E a Bíblia diz que Zaqueu viu que ele não poderia ver Jesus se ele não fizesse alguma coisa. E a Bíblia diz que Zaqueu então, de maneira desesperada, sobe numa árvore, podemos assim chamar. Eu tento imaginar Zaqueu em cima de uma árvore. Meus queridos, você imaginar uma pessoa em cima de uma árvore é uma coisa, mas Zaqueu, você já imaginou? Zaqueu era um homem importante, era um homem conhecido. Zaqueu subiu numa árvore. Sabe o que isso nos ensina, meus queridos irmãos? Que às vezes nós precisamos descer do salto do nosso eu. Às vezes nós também temos que subir na árvore para ver Jesus. Às vezes nós também temos que nos esforçar. Às vezes nós, como cristãos, queremos as coisas na nossa mão, do jeito que queremos. Nós somos exigentes às vezes. Queremos que Deus faça as coisas da maneira que nós achamos que é o melhor. E as coisas não funcionam assim. Quem era Bartimeu? Quem era Zaqueu? E todos eles tiveram que dar um passo de fé para ter um encontro com Cristo. Se nós queremos uma mudança espiritual na nossa vida, de maneira individual, nós precisamos dar o primeiro passo. Eu tenho que dar o primeiro passo. Senhor, eu quero uma mudança espiritual na minha vida. Eu quero. Meus queridos, Deus não faz nada na nossa vida sem a nossa permissão. Você é livre. Eu sou livre. Nós temos que tomar a decisão. Eu preciso tomar a decisão. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu tenho que tomar essa decisão. Você tem que fazer a sua escolha. Zaqueu subiu numa árvore porque ele estava disposto, independente do que as pessoas iam dizer. Vocês acham que pessoas que estavam ali não estavam zombando de Zaqueu? Com certeza estavam. Olha lá, olha o cobrador de impostos em cima de uma árvore. Meus queridos,
todas as pessoas olhavam para Zaqueu como o maior dos pecadores, eles não olhavam para si, olhavam apenas para os erros dos outros. Às vezes nós também somos assim. Estamos tão preocupados com as outras pessoas e às vezes se esquecemos de nós mesmos. São as nossas lutas, são as nossas limitações, são as nossas dificuldades. Nós precisamos reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Meus queridos, a Bíblia diz que Jesus, quando estava passando por debaixo da árvore, Jesus olhou para cima. E eu gosto muito dessa expressão. Porque independente de onde nós estamos, os olhos de Deus sempre estão voltados para nós. Porque nós somos filhos queridos. Independente. Os olhos de Deus estão sempre voltados para mim e para você. Sempre, sempre. Sempre. Os olhos de Deus estão fitados em você. Bartimeu estava em cima da árvore. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima e viu Bartimeu. E a Bíblia diz então que Jesus então disse a Bartimeu: desce depressa, porque hoje eu vou pousar na casa de quem? Na tua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. E a Bíblia diz que imediatamente, rapidamente Zaqueu desceu. Meus queridos, mais do que está na sua casa, Deus quer estar na sua vida, no seu coração. Mais do que vir à igreja, Deus quer um encontro com você diário, todos os dias da sua vida. Mais do que dar estudo bíblico, mais do que fazer o trabalho missionário, Deus quer uma experiência pessoal e íntima com você e comigo. Mais íntima. Meus queridos, somente com um encontro verdadeiro com Jesus a transformação pode ocorrer. Nós nunca vamos conseguir mudar os maus hábitos se não tivermos um encontro pessoal com Cristo. E a Bíblia é clara. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou à casa de Zaqueu, a partir do verso 8, diz assim: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso não é transformação? Jesus pediu para que ele devolvesse alguma coisa? Não. São coisas que acontecem naturalmente, meus queridos. A operação do Espírito Santo na nossa vida, ela acontece naturalmente. E a Bíblia diz: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Às vezes eu e você também, nós nos sentimos perdidos às vezes. Sem direção. Às vezes nós, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo uma experiência cristã de muitos anos, às vezes nós também nos sentimos perdidos. Mas você sabe qual é a alegria de tudo isso? É que Jesus veio buscar você e a mim. Nós que nos sentimos pecadores, fracos, muitas das vezes sem forças para vencer o mal, para vencer as dificuldades. Mas o Senhor vem e estende a sua mão a nós. Fala: filho, vem. Eu vou te ajudar. Uma das promessas mais lindas que eu tenho na Bíblia e em meu coração é essa, de que todos os dias da nossa vida, uma coisa é certa: nós podemos contar com Deus, independente do que acontecer. A Bíblia diz que Deus estará sempre conosco. E essa presença, meus queridos irmãos, não tem preço.
Viver ao lado de Cristo não tem preço. É uma experiência única e real na vida de todos nós. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós que estamos aqui temos realidades diferentes, mas nós temos uma única necessidade, Jesus. E se você veio aqui nessa noite para ter um encontro com Cristo, você pode ter a plena certeza de que você o encontrou. E Ele lhe dará a bênção de que você tanto necessita. Amém? Eu gostaria de convidar vocês para a gente cantar o hino 478. Jesus, Tu és a minha vida. Esse hino tão lindo. Que Deus realmente seja o centro da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus,
Estamos felizes, alegres, porque nós temos a convicção em nosso coração de que nós tivemos um encontro contigo nessa noite, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio de ouvir a Tua voz. Obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez nos entregarmos totalmente a Ti, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez estar na Tua presença, Pai. E nós necessitamos da presença do Teu Santo Espírito em nossa vida. Existem muitas coisas a serem mudadas em nós, Pai. E todos nós que estamos aqui, partindo de mim, Senhor, quer dar o primeiro passo de fé a uma mudança, a uma reforma espiritual, Senhor. Queremos nos dedicar mais a Ti. Queremos ser mais fiéis a Ti. Queremos nos relacionar mais contigo, Senhor. E às vezes nós não temos forças, mas nós queremos pedir que Teu Santo Espírito possa trabalhar de maneira constante em nossa vida. E que essas mudanças sejam mudanças reais, mudanças verdadeiras, causadas pela nossa entrega a Ti, Senhor. Pai, existem muitas pessoas aqui que necessitam de uma bênção especial. Pessoas que vieram ao Teu encontro com desejos em seu coração. Senhor, talvez exista algum internauta que nos assiste, que também necessita de uma bênção, de uma vitória em especial. Talvez esteja enfrentando um desafio, uma luta. O Senhor conhece, Pai, todas as nossas angústias, as nossas aflições. Conhece o mais profundo do nosso ser. Pai, nós viemos aqui e nós queremos sair daqui vitoriosos em Ti, Pai. Certos de que a Tua companhia e a Tua presença serão constantes em nossa vida. Peço que o Senhor nos guarde. Vivemos num mundo mau, cruel, difícil. E sem a Tua proteção, sem a proteção dos Teus santos anjos, sem a Tua presença nos protegendo a cada dia, Pai, não conseguimos viver. E é por isso que nós queremos agradecer. Agradecer pela Tua proteção, pela Tua companhia. Te agradecer pelo Teu carinho infinito, pelo Teu amor misericordioso. Te agradecer, Senhor, pelas coisas incríveis que o Senhor realiza por nós e que nós muitas das vezes nem reconhecemos, ou muitas das vezes não vemos também, Senhor. Nós sabemos que coisas especiais, miraculosas acontecem em nosso favor e nós nem sequer percebemos, Senhor. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Obrigado porque, através do estudo da Tua palavra nessa noite, nós temos o privilégio de sermos vivificados e transformados, Pai. E nós queremos, de maneira muito especial, pedir que o Senhor esteja conosco ao voltarmos para os nossos lares. O Senhor esteja conosco nessa nova semana e que o Senhor esteja conosco por todos os dias da nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.